Salve pessoal, espero que esteja tudo certo com vocês. E lembra que no último vídeo eu falei um pouco sobre o espaço que era o Brooklyn e também de algumas movimentações que aconteceram naquela época que deu a origem a algumas políticas públicas. Mas hoje a gente não vai falar diretamente das políticas públicas e nem do espaço em questão. Hoje o papo é sobre audiovisual, imagens, artigos e filmes. Então, bora lá? É importante ressaltar que a dança é um fio condutor para temas como luto, reconstrução pessoal, identidade racial dentro de um ambiente não só universitário, mas também muito competitivo. Dito isso, a gente vai começar a navegar um pouco sobre os materiais, tanto que eu utilizei no TCC, e também de outros materiais audiovisuais que comporam um pouco dessa pesquisa, mas que eu não entro a fundo para falar um pouco sobre esses mecanismos, né? Então hoje eu vou estender um pouco do que eu comecei a dizer nesse trabalho de pesquisa e a gente vai passar por alguns filmes, algumas listas e alguns materiais, tá bom? Para complementar esse trabalho, hoje eu estou usando também alguns materiais. Um foi produzido pela Sara Brito de Moraes e o Lucas Lázaro Viana, e dentro desse material a gente já entra com uma discussão que é bem legal. Filmes de danças urbanas foram fundamentais no aprendizado motor do breaking, especificadamente em países sem estruturas formais de ensino nos anos 80. Jovens assistiam Breaking Beat Street repetitivamente no cinema para memorizar freezes, footworks, criando a aprendizagem visual. Isso também no interior de Minas e em outros estados aconteceu de grande forma, mas isso se dá muito também pelo acesso. Grande parte dos cinemas funcionavam em maneira de ingresso único do dia. Então você poderia pagar por um ingresso e permanecer o dia todo para todas as sessões, enquanto você quisesse permanecer no espaço. Dito isso, pessoas que reuniam dinheiro para um coreógrafo ou algum profissional ficar nesse espaço, assistir, pegar parte das movimentações e coreografias e depois repassar para outras pessoas do grupo ou para a prática individual. Mas antes da gente falar diretamente dos filmes e do cinema, eu queria destacar um material que foi produzido pela Big Girl Roxy. Para quem não conhece, ela foi uma das pioneiras nos Estados Unidos nos anos 80 e 90, que era vinculada a coreografias de filmes e fez diversas participações. Em um dos artigos dela, publicado na revista Earthly Mission, ela mostra em imagens, como se fossem separadas, né, imagens separadas de cada movimentação e como você pode aprender, tanto o windmill e outras movimentações do breaking. E nisso a gente fala também sobre a interferência da mídia nesses espaços. O nome breaking, como a gente conhece hoje, ele é um pouco mais atual. Antes, por conta do próprio impacto midiático e como ele chegava nos jovens, a própria mídia colocou vários estilos de danças urbanas nomeados como breaking. Então você via numa sequência ou numa session de breaking, movimentos de popping, de locking, de stance e outras danças urbanas que foram nascendo depois desse início dessa década. Então vou deixar aqui, vai estar passando alguns materiais e um pouco desse artigo que ela publicou. Novamente, todos esses materiais você pode pesquisar no Google e você vai conseguir achar um pouco deles para poder olhar com calma, tá bom? Como o material hoje é um pouco mais extenso, eu vou usar a minha colinha para ir falando com vocês. Mas, a primeiro momento, vamos falar sobre os impactos positivos, né? Essas produções, elas democratizavam o acesso à informação. Então, e na maioria das regiões sem profissionais qualificados, filmes substituíram as academias, porque o ensino formal de grande parte da prática se dá de maneira autodidata. Você pode perceber dentro da categoria de danças urbanas, principalmente o breaking e o hip hop, ele se dá a partir do interesse individual. Não existe uma linearidade de ensino a partir de cada técnica. Grande parte dos profissionais propõem as suas metodologias a partir das suas próprias vivências ou o que eles têm interesse. Você pode perceber que grande parte das pessoas que praticam olham para aquela movimentação, se interessam e começam a praticar a partir dali. Às vezes o interesse é maior do que a própria proeficiência física, então as pessoas querem fazer movimentos de saltos e giros, mas seu corpo se dá melhor com o estilo de mais dançado, como técnicas de top rocking, footworking, freeze e afins. Mas
Isso não impede uma linha de aprendizado, porque a dedicação é que faz grande parte dessa entrega de movimentações do artista e, claro, que naquela época não existia tanta distinção para poder saber e diferenciar, porque era um aprendizado autodidata. Então, grande parte da movimentação se dava a partir do interesse. A motivação inicial que esses filmes, que eu vou colocar já já, fizeram com que muitas pessoas iniciassem sua prática em dança, ou melhor, esses agentes ocultos, que a gente vai falar num próximo vídeo, começassem a popularizar e trazer para suas famílias, colegas e espaços de prática, como festivais de danças e academias, o seu interesse a partir do desenvolvimento pessoal, beleza? Mas esse espaço também causa muitos problemas críticos, né, sobre esse ensino não profissionalizado. Dito isso, hoje em dia a gente já tem um pouco mais de distinção em procura, em espaços e profissionais para poder auxiliar, mas a gente está falando do início dos anos 80 e 70, então grande parte se dava a partir da cópia visual dos movimentos, que é um outro tema que a gente vai abordar em outro momento. Dentro desses problemas, a gente tem as técnicas incompletas, né? Copiar da tela não ensina progressões motoras seguras, e muitos break dos anos 80 e 90 se lesionaram por power moves e não ter uma preparação física adequada. Isso das imagens que eu mostrei para vocês, que vinham de outros tutoriais, e deu início a uma grande febre de vídeos que a gente já viu, de 5 passos para tal movimentação. Isso não é um problema, ter tutoriais curtos que mostram você como você pode aprender uma movimentação, mas isso te abstém de uma preparação física gigantesca, porque você tem acesso ao conteúdo de como aprender, mas você não tem acesso à história e o histórico que esse profissional precisou praticar para poder chegar até o desenvolvimento daquela movimentação. Então, grande parte das pessoas pegam os vídeos com as movimentações já curtas e tentam praticar de fato sem o seu corpo estar preparado, ocasionando em lesões, em abandonos da prática por achar que o próprio breaking machuca, e também a não profissionalização, porque esse interesse já não é de desejo pessoal. Por exemplo, as heroínas, né, ou heróis de pessoas brancas que aprendem a dançar com pessoas negras em espaços de vulnerabilidade. Essa é a narrativa de diversos filmes que a gente já viu, mas também de outras abordagens políticas, como a própria periferia, que tem problemas com familiares ou drogas, mas que se vê validado na dança sem uma conclusão final sobre o caminho daquele próprio profissional, mas um recorte de uma participação específica em algum campeonato ou de uma história, de uma narrativa inventada que na maioria das vezes é referenciada à vida pessoal de grande parte desses artistas. Ainda dentro desses riscos, a gente tem uma sem periodização, né? Não mostra passo a passo da prática e desse desenvolvimento. Grande parte dos filmes, como Entre Nessa Dança ou Step Up, eles mostram uma performance final e não mostram os 3 anos de progressão que o filme precisou para ser concluído. Você tem cortes muito rápidos, de ângulos mais rápidos ainda, como se fosse uma coreografia de luta, como a gente se vê em outros filmes de ação, por exemplo. A falta, por exemplo, de progressão biomecânica. 94% dos movimentos que são mostrados nos filmes, na grande parte, falando principalmente do filme Breaking 1, Breaking 2 e Wildcats, eles não são ensinadas. É só a movimentação por si. Quando eu iniciei o meu processo em dança, eu tinha um grande interesse por power moves, e um deles que mais me chamava a atenção era o giro de cabeça. Então eu cheguei um dia em uma prática, em um espaço aberto, e tinha um profissional, ele era conhecido como Jacaré, e ele estava girando de cabeça na praça, e eu quis muito entender qual era aquela movimentação, como aprender, o que fazer, e eu cheguei todo empolgado para ele e falei, poxa, eu estou começando a dançar agora, eu queria aprender, você pode me ensinar um pouco sobre o giro de cabeça? Ele olhou pra mim um pouco não entendendo do que eu tava falando e falou, não, eu posso sim. Você vai fazer o seguinte, você põe a cabeça no chão e gira. E
A primeiro momento, eu confesso que eu fiquei muito nervoso com isso, porque eu falei, poxa, se o cara não queria aprender, ele, não podia, ele só podia dizer não, né? E não precisava fazer esse tipo de brincadeira. Mas, ao longo do tempo, se aproximando um pouco mais da técnica e da pesquisa e levando em consideração a época que essas pessoas, né, esse old school em específico, começou a dançar, nos final dos anos 70 e início dos anos 80, era a única formação que eles tinham. Então eles viam o filme, viam algumas movimentações e só colocavam a cabeça no chão e giravam até dar certo. Então grande parte das pessoas não sabia explicar ou levar passo a passo da sua técnica e como ele apresentava ela. Isso dá de um gap geracional que a gente tem. Grande parte dos old schools vieram de uma prática um pouco mais rígida do que a gente tem enquanto acesso à informação hoje. Né? Então, essa foi uma das coisas que eu acabei percebendo durante a construção da pesquisa. Seguindo a nossa linha de raciocínio, agora eu vou mostrar para vocês, né, a capa de alguns desses filmes e também uma lista sobre esses filmes que eu acho que tiveram um grande impacto nessa disseminação da dança como um todo e também no aprendizado em si. Lembrando que não são filmes que falam especificadamente só de breaking. Tem alguns filmes que abrangem outros estilos da cultura hip hop que algumas pessoas tiveram contato a primeiro momento que despertou o interesse na prática ou na disseminação dessa informação. A lista não está em ordem 100% cronológica, mas eu vou falando do filme e também a data no qual ele foi lançado. Seguindo isso, a gente pode ver também algumas capas que eu vou deixar aparecendo aqui na imagem enquanto eu falo um pouquinho desses filmes, tá bom? O primeiro filme que eu queria destacar, ele se chama West Side History. Ele é um filme de 1961, foi um dos primeiros filmes de dança, né, com dança, e posteriormente, agora na década, né, dos anos 2010 em questão, a Disney Plus fez uma série retratando exatamente o filme, mas também, né, com uma nova roupagem, novas pessoas e com uma comemoração de aniversário de 60 anos da criação desse filme. Seguindo, em 1980 a gente tem o filme Fame, né? Em 1982 a gente tem o filme Wild Style. Em 1983 nós temos o filme Flashdance. E também nesse mesmo ano tivemos o filme Breaking 1. Em 1984 a gente teve o filme Beat Street. E no mesmo ano saiu o filme Breaking 2. Em 1985 nós tivemos o filme Rapping. Em 1985 também Delivery Boys. E em 1988 a gente teve o filme Moonwalk, do Michael Jackson, que é um dos clássicos que passavam no SBT, pelo menos quando eu era pequeno, né? Seguindo para os anos 2000, nós temos o filme Center Stage, Save the Last Dance, de 2001, documentário The Fresh Hat Kids, de 2002, o filme Honey, de 2003, Entra Nessa Dança, de 2004, ou You Got Served, Step Up, em 2006, Stomp the Yard, em 2007, e em 2007 também a gente teve Step Up 2, né, ou Se Ela Dança Eu Danço 2, um filme que foi muito aclamado e grande parte das pessoas começaram a dançar porque teve contato com essa série de filmes do Step Up. Vou colocar a imagem compilada do DVD com os filmes na sequência, mas a gente vai continuando falando. Em 2008 a gente teve o filme How She Move. Em 2008 também Step Up 3D. Em 2009 a gente teve um remake do filme Fame. Em 2010 a gente teve Step Up 3D, né, uma expansão de batalhas globais. Em 2011 a gente teve o Honey 2. E em 2002 a gente teve o Step Up Revolution. Em 2012 também a gente teve um filme mais sensual, que foi o Magic Mike, né? E em 2014 a gente teve um outro filme que é uma versão mais afrocentrada, que seria o Chocolate City, né? Outros documentários que são bacanas a gente destacar foi o Turn It Loose, de 2007, que foi feito na África do Sul, Planet B-Boy, de 2007 também, Bouncing Cats, de 2010, que foi feito na Uganda, e o B-Boy for Life, que foi feito na Guatemala no ano de 2012. Nessa lista também a gente tem Breaking Through, de 2015,
Step Sisters, de 2018. Agora imagina a quantidade de filmes e de pessoas que assistiram e se conectaram a partir do conhecimento que eles aprenderam, né, e do interesse desses filmes que foram lançados, né? Imagina. E você já assistiu algum desses filmes? Já conhecia? Tem algum na sua lista? Ou algum que eu não falei que você acha que a gente deveria falar? Vai colocando aí que a gente vai dando uma olhada, que é sempre bom saber um pouco mais sobre outros filmes e outros interesses também. Tá, mas concluindo o pensamento que eu tinha para esse vídeo em questão, eu gostaria de levar para vocês uma reflexão de um dos problemas que eu vejo que está na dança como um todo, mas particularmente nas danças urbanas, né, hip hop e breaking, tá bom? Uma das coisas que eu não destaquei, mas que eu gostaria de levar agora, é dizer sobre os estilos que compõem a cultura hip hop. Lógico que depois a gente fala um pouco mais sobre os estilos que são considerados, né, da cultura, mas os pilares da cultura hip hop ainda são o breaking, o grafite, o DJ e o MC. A união desses elementos, né, nos dá o conhecimento que seria, né, a compreensão do impacto que ele tem na sua sociedade, na sua comunidade e também na vida de outras pessoas. Não estou dizendo que outras danças não fazem parte do escopo, mas a base da cultura foi criada a partir desses únicos 4 elementos. Você vai ver diversos outros autores e pesquisadores que falam sobre mais elementos que foram anexando ao longo do tempo, mas isso é uma discussão bem maior para um outro vídeo, tá bom? Gente, a Agnes quer participar do vídeo. Ó, gordinha. Uhum. Tá. Levando em consideração o que a gente está falando esse primeiro momento, eu queria levar para vocês para uma reflexão sobre o nosso público hoje. Hoje o público na dança é dito um público hipertécnico. O porquê disso? Porque grande parte das pessoas que assistem e consomem a prática pessoalmente são vinculadas à própria cultura, né? Isso a gente vai para esse é um fenômeno, né? Ele é chamado de público hipertécnico. A falta de políticas públicas de acesso à informação de plateia não é escassez de produção artística, né? Eu vou explicar mais ou menos os diagnósticos dessa solução para vocês. O público está sendo mais fechado por falta de mediação cultural. O problema não é a produção, porque a produção é grande, é muito alta, mas sim a conexão. Um dos artigos que a gente pode observar foi publicado pela própria Red Bull BC One em 2025 e ele fala sobre as cyphers de dança, né, e as qualifies do Brasil. Ele diz que nos festivais de breaking do Brasil, 85% do público são praticantes, treinadores ou familiares desses competidores. 12% são participantes iniciantes, pessoas casuais que veem a dança como algo que ela gostaria de participar, mas ainda assim ela não põe tanto tempo da sua vida na prática e na criação, seja pela falta de acesso de lugares para aprender ou também por achar que aquilo não é para si, mas a gente sabe que a dança é para todos. Pode observar algumas causas estruturais. A ausência de mediação cultural, né? Os eventos presumem que o público já entende sobre as técnicas específicas da técnica e acaba não apresentando a dança. E como a gente está no espaço de formação, é sempre bacana a gente reapresentar, sempre com informações novas para públicos que estão chegando ou para atualizar os profissionais que já estão vinculados à prática. Existem também uma falta de políticas de formação de público. Hoje a gente tem ali o Rouanet e a Pinavem que focam em produção de plateia, mas se a gente observa outros países como o Japão e a Alemanha, eles investem 30% do seu orçamento anual em o público escola. Então eles criam o interesse a partir do espaço de educação que já existe sendo obrigatório para todas as crianças em qualquer parte do mundo. Se a gente faz uma comparação internacional sobre a prática e a formação de público, a gente consegue ver algumas diferenças e eu vou falar de alguns países para vocês. Na Alemanha, por exemplo, existe uma política chamada Transplan para público, né? 62% dos recursos são direcionados para que os campeonatos alcancem as famílias dos participantes e de outras linguagens e outros festivais, dando um pouco mais de força para essa prática. No Japão, a gente tem a escola, o breaking na escola e 78%
de recurso é direcionado para a estrutura em si. Então, grande parte, que é um problema também, né? Que grande parte dos profissionais ele não recebe tanta grana para poder continuar mantendo a sua prática, porque o investimento é direcionado na estrutura. O que eu quero dizer com isso? As escolas de dança ganham muito dinheiro, as empresas ganham muito recursos públicos direcionados para a sua existência e para a criação dessas modalidades, que também, claro, que pagam os profissionais que participam, que existe um aporte muito grande, principalmente para os profissionais, né, os maiores, e às vezes algumas províncias e alguns outros espaços não têm tanto acesso para o profissional pessoal, mas para a estrutura da criação de novos públicos e novos praticantes. 40% do público da região é público iniciante. São crianças e entusiastas da dança que estão tentando conhecer um pouco mais sobre isso, né? Esse mesmo artigo diz que 15% do público que são feitos a partir de festivais da PNAB, por exemplo, são técnicos, são pessoas que estão lá. Então é um público que realmente já tem um interesse, já está pesquisando, já está indo atrás. Né? Na França, o Ministério de Cultura de Dança, ele insere 55% do seu recurso para os teatros. Então, a formação é para que os ingressos tenham valores diminuídos, para que as pessoas tenham mais acesso. Mas aí a gente fala também de uma cultura que é sobre o hip hop teatro. O que eu quero dizer com isso? Na maioria dos espetáculos e das criações de danças urbanas e de hip hop no Brasil, ele se foi abraçado para a caixa preta, que é o teatro, a partir da dança contemporânea. Então eles utilizam grandes passos e grandes movimentações que são das danças urbanas, mas em um espaço que é de dança contemporânea. O pensamento das danças urbanas está na coreografia, mas ele não foi o estopim inicial para a criação do espetáculo. Em outros países, ela vem para um outro viés, é o que a gente conhece como hip hop teatro, onde toda a criação do espetáculo e da peça em si se dá a partir de técnicas do hip hop de fato. Não existem outras que complementam a criação. Lógico que, por escolha dos coreógrafos, outras movimentações fazem parte, mas a base de criação ainda são técnicas do breaking e do hip hop dance, beleza? Os relatórios do Mint de 2024 diz que, no Brasil, 72% da verba cultural vai para quem já consome arte. Né? O Japão inverteu essa técnica para 60% para quem nunca foi a algum festival. Por isso que você vê que grande parte das movimentações de breaking que é produzida pelo próprio estado é um pouco mais valorizada. Alguns campeonatos, e principalmente qualifiers que são aqui do Brasil, eles vêm de recursos inseridos por empresas privadas, onde grande parte desse recurso, né, é para o marketing, mas ainda assim não para a estrutura, que não fica tão convidativa por ser em espaços relacionados a grandes centros ou também com um acesso dificultado de locomoção para a chegada de novos públicos e também para os profissionais em questão. A lógica da produção é a seguinte: se você tem a produção e você tem mais mediação pública, você cria um público novo, onde que são criadas mais verbas para mais produção, para mais público. Então, tendo essa linha de pesquisa, essa linha de pensamento para poder voltar para a dança, talvez seja o momento da gente começar a pensar no investimento mais estrutural para a prática, dando valor nos profissionais e também nos espaços, para que esse público seja aumentado e, consequentemente, a gente consiga ter um movimento em dança um pouco mais forte. Para finalizar, eu queria falar um pouco sobre as danças, né, de cultura periférica, e especificadamente sobre danças urbanas e breaking, né, em específico. O breaking é uma prática no qual é dedicada a vida desses profissionais. Não é um interesse passageiro, não é algo que possa ser mudado. Ele, além de ser uma movimentação e um estilo de dança, ele também é um estilo de vida. A maioria dos profissionais dedicaram a sua vida toda, sacrificaram coisas que a gente não teria, talvez, interesse nem vontade pela prática, não só pelo autoconhecimento, mas também pelo reconhecimento enquanto artistas. E dito isso, é muito complicado a gente observar esse espaço e não dar o suporte necessário para que esses profissionais continuem fazendo a sua movimentação. Até porque a gente sabe que no Brasil o artista independente, ele é o seu produtor, ele é o seu fotógrafo, ele é seu agente, ele é o seu escritor de projeto, ele é basicamente toda a estrutura da cultura em uma pessoa só.
E sobrecarregar esses profissionais que acabaram de chegar no nível profissional e estão tentando acessar níveis técnicos, eu diria que é até cruel, porque nós precisamos de mais formalização. A estrutura da dança, principalmente após a inserção dela nos espaços esportivos, ela criou uma janela muito grande sobre a cadeia criativa e também da estrutura. Nós precisamos de mais técnicos, mais preparadores físicos, mais pesquisadores, mais material de pesquisa que é direcionado à metodologia, aprendizado e principalmente prevenção de lesão. Não só por conta de ser um estilo no qual acarreta uma dedicação gigantesca, mas grande parte dessa formação não é dada para esses profissionais, que mesmo com uma formação superior ou não, dedicam e continuarão dedicando a sua vida toda para a prática. Então, nesse vídeo a gente falou um pouco sobre as coisas que levaram, né, as interferências do audiovisual, algumas coisas sobre política e também, né, trouxe um pouco da minha opinião enquanto praticante e também participante dessa cultura como um todo. Se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar e também trazer um pouco para esse diálogo, coloca nos comentários, vamos aí falar um pouco sobre isso e criar mais maneiras que a gente consiga ampliar esse diálogo. Nós precisamos da arte, a arte movimenta a vida e para que ela continue movimentando a vida de outras pessoas, o suporte é necessário. Seja você praticante, seja você entusiasta, seja você produtor ou organizador de eventos ou participante de secretarias de cultura em todo o espaço nacional. Fomente a arte, proteja os espaços existentes e também ajude as pessoas que estão se inserindo no curso superior, porque só o ensino muda e aumenta e também amplia a percepção das pessoas dentro desse espaço. Então eu espero que vocês tenham gostado, foi uma coisa bem extensa, a maioria dos assuntos a gente passou um pouco por cima, que eu queria trazer um pouco sobre essa realidade, como a gente tem observado isso a partir do meu TCC, mas também ele começa a criar alguns anexos que a gente começa a pensar um pouco mais sobre outras coisas, viu? Obrigado pela presença e pela vida de vocês e vejo vocês em outro momento.